Bom dia, irmãos. Graça e paz. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Temos estudado alguns trechos do Sermão do Monte. Daremos continuidade hoje. Mas vamos ler primeiro no Evangelho de Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. A palavra de Deus nos diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos agora orar e passar para o momento do nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, peço que o Senhor esteja abençoando a Tua palavra, usando-me como um instrumento em Tuas mãos para transmiti-la com fidelidade, com clareza, e que ela venha falar aos nossos corações, que ela venha nos ajudar, Senhor. Traz edificação às nossas vidas. Fala com o Teu povo. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir agora em Mateus 7. Mateus 7, dos versículos 1 a 6, nos diz: não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Existe um ditado popular muito conhecido nosso que diz: quando apontamos um dedo para alguém, tem 4 dedos apontados, 3 dedos apontados para nós. Considerando as devidas proporções, o ensinamento de Jesus aqui é algo parecido com isso. Por outro lado, na nossa cultura, ela também ensina de forma muito equivocada que cada um tem direito de fazer o que quiser. E ninguém tem o direito de julgar, ninguém tem o direito de julgar isso. Então, esse é algo que diz a nossa sociedade. Então, cada um pode fazer o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém pode querer questionar, querer dizer algo a respeito disso. Sabemos que esse é um pensamento totalmente equivocado. E aqui Jesus, após falar aos seus discípulos sobre o dever que eles tinham para com Deus, ele fala agora a respeito do dever que estes tinham para com o próximo. E ele vai dizer aqui para com o irmão, ou seja, para aquele que fazia parte da mesma fé,
embora posteriormente ele vai deixar claro que aqui também tem em mente o dever deles, até mesmo para com aqueles que não tinham Jesus como mestre, que não eram discípulos do Senhor. Então, olhando para essa passagem aqui, eu entendo que nós aprendemos que não devemos julgar o nosso próximo. Não devemos julgar o nosso próximo. E nós vamos ver aqui alguns motivos por que disso. Primeiro, porque seremos julgados com o mesmo padrão. Seremos julgados com o mesmo padrão. Foi isso que nós vimos no texto aqui. A exortação para não julgar, ela não pode ser entendida como uma ordem para evitar todo e qualquer tipo de crítica às pessoas. Tem, como eu disse, né, tem-se essa ideia de que não, cada um cuida da sua vida, ninguém tem nada com isso, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Então, tem algumas ideias que as pessoas têm por aí, né, de que ninguém pode falar a respeito de nada do outro, cada um faz o que quer. Então, Jesus não está falando para evitar qualquer tipo de crítica em relação às pessoas, ou então fechar os olhos às suas faltas, às suas falhas, fingindo que não está percebendo, vê alguém no erro e finge que não está percebendo. Na verdade, não é errado expressar juízo, expressar opinião a respeito das falhas do nosso irmão, do nosso próximo. Jesus, na verdade, ele vai até recomendar isso. Nós vemos no decorrer da Bíblia. Pegarmos o exemplo do próprio Jesus, ele criticou os religiosos da época. Criticou, aí nós poderíamos dizer, mas Jesus, ele é perfeito, ele conhece o coração, ele pode, né? É evidente que ele pode mais do que qualquer um, mas o que na verdade Jesus está nos ensinando aqui, ele estava falando sobre o hábito de fazer duras e amargas críticas a alguém, até mesmo críticas injustas, apontando o dedo sem misericórdia ou sem amor por algum erro de alguém, ou algum suposto erro. Então Jesus estava proibindo alguém de se colocar como juiz diante dos erros do irmão. Estava proibindo a censura, ou seja, avaliar as pessoas sem discernimento, condenando as pessoas severamente. É isso que Jesus está condenando aqui, que ele está proibindo aqui, a ideia de condenar as pessoas. É como se ele tivesse a ideia que ele está dizendo, não condeneis para que não sejais condenados. E nós bem sabemos que os religiosos daquela época, eles faziam muito esse tipo de julgamento, com palavras, com atitudes, e eles tinham um julgamento condenatório total. Eles achavam que eram santos, né, justos. Os escribas e fariseus, eles julgavam as pessoas de maneira falsa, e até mesmo Jesus. Eles chegavam ao ponto de apontar o dedo para Jesus, para as supostas falhas do Senhor Jesus. Eles se julgavam mais justos do que todas as demais pessoas. Como nós lemos no início, a parábola do fariseu e do publicano vai ilustrar bem essa situação. Julgar alguém, portanto, é criticar de maneira exagerada, sem procurar compreender as situações e circunstâncias. Significa não estar disposto a agir com misericórdia. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele explicou que ninguém tem condições de ser juiz de outros seres humanos, pois é impossível ler o coração dos outros e é impossível também avaliar os seus motivos. Ele afirmou o seguinte: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 1 Coríntios 4, versículos 4 e 5, na versão NVI.
Embora Jesus não dê detalhes de como uma pessoa será julgada por Deus, caso julgue o próximo, deixa claro que o mesmo padrão será aplicado à pessoa. Então, a situação aqui é muito séria. Quando a pessoa julga outra sem misericórdia, também será julgada dessa forma. Como disse o próprio apóstolo Paulo novamente, escrevendo aos Romanos: portanto, és um desculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Jesus traz um ensinamento aqui, o apóstolo Paulo vai reforçar esse ensinamento depois, mostrando a seriedade, a importância dele. Irmãos, trazendo algumas lições para nós, que jamais nos coloquemos no lugar de juízes em relação aos nossos irmãos na fé, nem tampouco com relação a qualquer outra pessoa, pois só existe um juiz que é Deus. E se ele tivesse agido somente como juiz em relação a nós, estaríamos totalmente perdidos. Ele não foi juiz com relação a nós. Jesus veio da primeira vez para nos salvar, da segunda vez ele virá sim como juiz. Não devemos agir com justiça própria, com um sentimento de superioridade, acreditando que estamos sempre com a razão e os outros sempre errados. Antes de julgar os outros, é necessário julgarmos nós mesmos, avaliarmos a nossa própria vida. Tomemos cuidado para não julgarmos de acordo com a aparência, mas sim pela reta justiça, como o próprio Jesus disse. William Hendricks, ele deixa claro essa questão. Ele diz o seguinte: não devemos dizer o que é falso, desnecessário e maldoso. Com 3 palavrinhas ele deixa bem claro o que significa julgar os outros. Dizer o que é falso, o que é desnecessário e o que é maldoso. E ele cita as seguintes passagens. Êxodo 23, 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. A outra passagem que ele usa está em Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. E por último, Provérbios 18, 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Caso tenhamos agido assim, estejamos certos de que estamos atraindo juízo para nós mesmos. Com certeza seremos alvos da disciplina de Deus. Se você, meu irmão, tem cometido esse erro, arrependa-se, peça perdão à pessoa ofendida e também a Deus. Mas como eu disse no início, Jesus não está proibindo todo e qualquer tipo de crítica. Devemos sim fazer críticas justas e construtivas aos nossos irmãos, não os condenando, mas sim os ajudando. E infelizmente nós vivemos em um contexto, nossos dias, inclusive dentro da igreja, no meio cristão, que as pessoas estão muito melindrosas. É triste isso, mas as pessoas estão cada dia mais melindrosas, elas não... Qualquer coisa já estão se chateando, não aceitam que ninguém discorde delas, que fale nada a respeito dos seus erros, que tente corrigi-las. Infelizmente nós estamos no contexto de pessoas melindrosas, e melindre é pecado. E nós podemos sim ajudar essas pessoas, não devemos nos omitir. Estamos também, infelizmente vemos dentro da igreja também muitas vezes pessoas que se acham autossuficientes. Elas sabem o que é melhor para elas. Então, mesmo independente de lidarmos com pessoas melindrosas ou com pessoas cristãos que pensam serem autossuficientes, não devemos nos omitir. Devemos sim exortá-los com amor para que possam assim
mudar a atitude. Vemos então que não é errado corrigir. Jesus mesmo vai ensinar, basta nós lermos alguns trechos, inclusive Mateus 18, ele vai mostrar como tratar alguém que está em pecado, alguém que está escandalizando, cometendo algo escandaloso. Nós podemos e devemos sim exortar essas pessoas. Mas também precisamos olhar para nós, irmãos. Precisamos refletir sobre a nossa própria situação espiritual. É necessário também estarmos dispostos a aceitar exortações dos nossos irmãos quando estivermos em pecado. Talvez um pecado que aquele irmão específico tenha percebido, ou então, quando nós estivermos pecando de tal forma, escandalizando a igreja de Cristo, escandalizando Cristo e a sua igreja, ou vivendo como se não fôssemos cristãos. Então, não devemos chegar nesse ponto, né? Mas se chegarmos, devemos estar prontos, dispostos a ouvir as exortações dos nossos irmãos. Em seguida, Jesus também explica que não se deve julgar o irmão, porque isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E para explicar tal questão, Jesus usa uma ilustração. Ele escolhe o olho como a ilustração, pois é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Uma das partes mais sensíveis. O argueiro, essa palavrinha até difícil de pronunciar, era um pedacinho de madeira ou de palha seca, uma lasca, uma farpa, de uma viga. Por outro lado, a trave era a própria viga, um pedaço de madeira. Ele era usado para sustentar o madeiramento de uma casa. O olho, ele é um órgão muito sensível. Para tirar o cisco ou alguma coisa dentro do olho, no olho de uma pessoa, quem vai fazer isso precisa enxergar muito bem e precisa fazer com muita delicadeza e com muita paciência. Não adianta você colocar a mão no olho da pessoa de qualquer jeito e tentar tirar, que você não vai trazer uma solução, vai trazer mais problemas ainda para a pessoa. Nós vemos relatos de pessoas que, por questões que pareciam tão simples, acabaram perdendo a visão. Então, o olho ele é muito sensível e precisa ter muito cuidado com o mesmo. Com essa ilustração, Jesus estava deixando clara a impossibilidade de se julgar alguém. Para se julgar alguém, a pessoa tinha que aprender a julgar a si primeiramente. Quando alguém condena seu irmão, está, na verdade, fazendo vistas grossas em relação aos seus próprios erros, insistindo em querer tirar o argueiro do irmão, mesmo não enxergando direito, devido à grande trave no seu olho. Perceba que é uma ilustração absurda, né? Já pensou ter uma viga enorme dentro do olho e querer tirar uma pequena farpa do olho do irmão? Jesus exagera aqui nessa ilustração. Então, nós sabemos que os religiosos, os fariseus, eles viam os pecados dos outros como bem maiores que os seus. Na verdade, eles nem enxergavam os seus próprios pecados, eles criticavam as demais pessoas justamente por exaltarem a si próprios e ressaltarem o pecado das outras pessoas. Jesus tinha em mente aqui principalmente eles que faziam isso. Mas, portanto, aqui significa acreditar ser justo aos próprios olhos. Pois Jesus vai chamar de hipócrita. Alguém que acredita ser justo aos próprios olhos, não reconhece ser tão pecador como seu irmão e que também está sujeito a erros piores do que os dele, piores do que os erros das outras pessoas. Quando alguém de fato quer ajudar seu irmão com relação aos seus erros, irá primeiro reconhecer os seus próprios pecados e limitações. Perceba que Jesus usou aqui a palavrinha hipócrita. Hipócrita é a ideia de alguém que representa algo que não é.
Um ator, por exemplo, não havia problema nenhum o ator fazer uma peça. Todo mundo que estava assistindo sabia que ele estava interpretando, que aquele não era ele de fato, e nós sabemos quando assistimos um filme, uma série, uma peça, mas no caso aqui, os religiosos da época, eles fingiam ser uma coisa que não eram, na verdade, eles mesmos acreditavam que eram aquilo, então eles eram verdadeiros atores, hipócritas, fingindo ser uma coisa que, na verdade, não eram, por isso que Jesus os chama de hipócritas. Irmãos, quem não encara os próprios pecados de maneira honesta, os confessa a Deus, não conseguirá enxergar claramente para ajudar quem precisa da sua ajuda. O fato de julgarmos alguém já demonstrará que estamos em pecado, pois estaremos nos enxergando melhores do que a pessoa que pecou. Temos a tendência de exagerar os erros das outras pessoas e diminuir a gravidade das nossas falhas. Temos um exemplo negativo, e nós estudamos um pouco a respeito disso na escola dominical, o rei Davi. Quando ele comete adultério com Batseba, providencia para que o esposo dela fosse morto. Passa-se aproximadamente alguns meses, acho que uns 6 meses, se não me falha a memória. E então o profeta Natã é enviado por Deus até Davi para exortá-lo. E ele conta uma parábola de uma cordeirinha, um homem rico que tinha muitos animais e mesmo assim pegou a cordeirinha do outro para que pudesse matar e oferecer o jantar para o viajante, e não pegou de tudo quanto tinha. E Davi ficou indignado com aquela situação. Ele falou que aquele homem deveria morrer, e ele exagera diante daquela situação, o pecado do homem, aquela história ilustrativa que ele acreditou que fosse uma história real. E Natã fala: tu és o homem. Ou seja, Davi, que tinha cometido algo muito mais sério, ele exagera o pecado, o suposto pecado do outro, e não enxerga a gravidade das suas próprias falhas. Nós sabemos que ele veio a se arrepender e Deus restaurou a vida dele, mas esse é um exemplo claro de alguém que diminui as suas próprias falhas e ressalta o pecado dos outros. Mas, como eu disse, Jesus aqui não estava proibindo todo e qualquer tipo de crítica ou exortação. Ele, na verdade, incentiva a autodisciplina anterior à disciplina multa. É isso que ele faz. Ninguém confiaria em um oftalmologista cego. Eu já fui em muitos oftalmos, questão sempre usei óculos, né? Então, se eu chegasse lá, ou qualquer pessoa, ou fosse fazer uma cirurgia, ou algo do tipo, ninguém iria lá chegar, não, o oftalmologista ele está cego, ninguém iria confiar nele, fazer uma cirurgia, ou mesmo fazer um processo simples ali no seu olho. Portanto, ao percebermos que o nosso irmão está em pecado, devemos ter humildade para reconhecermos os nossos pecados, tirando assim toda a trave dos nossos olhos, toda a tendência de censura, e estaremos aptos para tirar a pequena farpa do olho do nosso irmão com humildade e com paciência, visando a sua restauração e não a sua condenação, demonstrando, portanto, amor e preocupação para com aquela pessoa. Portanto, ao ajudarmos os nossos irmãos, devemos fazê-lo com muito cuidado, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Deve ser feito com cuidado, com amor, com prudência. O problema precisa ser resolvido, a situação precisa ser resolvida, mas precisa ser feita. Tudo precisa ser realizado corretamente. Algo que ilustra bem essa questão é a disciplina na igreja atual. Nós sabemos que a pessoa que comete algo escandaloso dentro da igreja, que aquilo vem a escandalizar a igreja, ela precisa passar pela disciplina eclesiásticas,
Isso é importante para a própria restauração da pessoa, para a pureza da igreja. Porém, muitas vezes o que acontece com a disciplina na igreja não é a restauração da pessoa. Senão, o que acontece na verdade é que a maioria dos irmãos acabam censurando, criticando, sendo hipercríticos, podemos colocar assim. Aquela pessoa acaba não suportando a situação, ela precisava de restauração, ela já passou pela disciplina, passar por uma vergonha pública ali, mas naquele momento, agora que ela já foi disciplinada, ela precisa da ajuda da igreja, mas muitas vezes acaba saindo da igreja, se afastando dos caminhos do Senhor, porque não suporta a censura e esse espírito hipercrítico de irmãos da igreja, e muitas vezes até mesmo dos próprios líderes, sendo que na verdade todos deveriam acolher essa pessoa para que ela pudesse ser restaurada. Então esse é um triste exemplo de que muitas vezes acontece na igreja, mas temos exemplos positivos também. Conheço pessoas que foram disciplinadas, que depois foram restauradas e continuam trabalhando na casa do Senhor para a honra e glória dele, e louvado seja Deus por isso. Portanto, é necessário ser mais críticos conosco mesmos. Precisamos nos criticar antes de criticarmos alguém ou exortarmos alguém, e assim seremos mais generosos com os outros. Temos que sempre reconhecer nossos pecados, buscar perdão em Jesus e agir como Ele, que mesmo sendo Deus, podendo agir como juiz, nos corrige com amor, graça e misericórdia, conforme agiu com a mulher adúltera, que algumas pessoas trouxeram para que ele desse autorização para apedrejá-la, e Jesus manifestou misericórdia para com aquela mulher. Então, é dessa forma que nós devemos agir diante de alguém que está em pecado. Não devemos julgar dessa forma, mas sim agir de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina em sua própria palavra. Mas nós vemos aqui ainda o versículo 6, quando nós olhamos para esse versículo, ele parece que ele não tem nada a ver com o assunto. Dá a impressão que não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Nós sabemos, eu estou usando aqui a versão revista e atualizada, e os tradutores colocam esses subtítulos em negrito em cima, e às vezes esses subtítulos, às vezes eles ajudam e às vezes eles atrapalham, porque ele colocou aqui, ele dividiu a partir do versículo 6 como se fosse um tema totalmente diferente, e na verdade o assunto é o mesmo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então, esse versículo ele não está desconexo com o resto, ele é a conclusão dos 5 primeiros versículos. Aqui Jesus ensina que seus discípulos devem agir de maneira diferente de acordo com as pessoas. Mas é importante que ressaltemos que Jesus não está ensinando a acepção de pessoas. Na verdade, esse assunto é muito complexo. Trata-se de algo complexo que nós precisamos compreender o contexto para sabermos o que Jesus realmente estava dizendo aqui. Até aqui, Jesus tinha primeiramente em mente o irmão, tanto que ele fala, nós olharmos para o texto aqui, com o critério com que julgados, sereis julgados, mas no versículo 3 ele fala, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Então aqui ele tem em mente principalmente um discípulo de Jesus julgando outro discípulo, como nós temos visto até aqui, pensando no nosso contexto, um irmão em Cristo julgando o outro irmão. Mas a referência
que Jesus vai fazer aqui, ele está dizendo o seguinte: ele não descarta a possibilidade de exortar também pessoas ímpias, pessoas que não têm Deus, que odeiam a Deus, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Cristo ainda. E Jesus está dizendo que essas pessoas também podem ser exortadas, mas de maneira amorosa e paciente, a fim de que venham ser salvas. Então a ideia de Jesus aqui é essa. Mas o que Jesus está dizendo ele deixa claro que isso tem limite. Jesus pregava o reino dos céus, ele queria que seus discípulos pregassem, mas ele deixa claro aqui que há alguns limites para isso. Então a referência que Jesus faz aqui, quando ele fala de cães, não é a esses cães de estimação que nós estamos acostumados, né? Algumas pessoas têm seus cãezinhos, cuidam deles, levam para serem no veterinário, mas Jesus não estava falando desses cãezinhos bonitinhos que as pessoas cuidam. O que ele estava falando era a respeito de cães que perambulavam à procura de lixos nas ruas lá na Palestina. Eles eram considerados imundos, desprezíveis e até mesmo ameaçadores. Eles agiam com selvageria e eram muito feios, sujos, inclusive transmissores de doenças. Então Jesus está falando desse tipo de cão, de cachorro. E ele usa a figura dos porcos também, que estavam entre os animais considerados imundos pelos judeus. O judeu não podia comer carne de porco, pois isso era uma abominação. E além disso, o porco também ele não gosta de limpeza. Nós sabemos que o porco ele gosta de sujeira, ele gosta de estar sempre na lama. Então, cães e porcos, eles trazem uma ideia negativa aqui de sujeira, de algo ruim, e eles são inclusive retratados juntos pelo apóstolo Pedro para falar a respeito dos apóstatas, aquelas pessoas que pareciam cristãs, mas que na verdade não eram. Tinham o convívio da igreja, conheciam a palavra, conviveram com os irmãos, mas se afastaram definitivamente dos caminhos do Senhor, porque na verdade nunca tinham sido salvos. Então Pedro diz o seguinte: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Mas jamais passaria pela cabeça de um judeu pegar um alimento santo, né, um alimento consagrado, talvez tivesse sido oferecido como sacrifício, e jogar aquele pão para esses porcos sujos, imundos. Um judeu jamais faria isso. E os judeus ricos também, ou não precisa ser judeu, né? Nenhuma pessoa pensaria em pegar as suas pérolas valiosas e jogar para os porcos. Ninguém faria algo desse tipo. Os porcos provavelmente confundiriam essas pérolas com nozes ou ervilhas e tentariam comê-las. E quando descobrisse que elas não eram comestíveis, o que eles iam fazer? Eles iam destruir essas pérolas caríssimas. Então, tanto a figura do que é santo como a da pérola representam a pregação do Evangelho, a pregação do reino de Deus. A tentativa de tirar dos olhos dos ímpios o argueiro que os impede de enxergar os seus pecados e serem transformados pelo Evangelho. Com essa exortação, Jesus estava dizendo o seguinte para seus discípulos: se depois que vocês tiverem pregado de forma perseverante sobre o santo evangelho, sobre o reino de Deus para uma pessoa, sem censurá-la, com muita paciência, e mesmo assim essa pessoa continuar desprezando, continuar escarnecendo de maneira obstinada da mensagem do reino de Deus, que na verdade é uma pérola de um valor infinito, não adianta continuar insistindo. Vocês já perseveraram, já falaram, não vai adiantar continuar pregando para essa pessoa. Jesus com certeza tinha em mente os religiosos, novamente, né? Eles desprezavam o reino de Deus, o próprio Jesus, ridicularizavam disso, inclusive chegaram a comparar Jesus com o próprio, falando que ele estava fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, né? Que ele realizava os seus milagres pelo poder de Mamon. Então eles chegavam a atribuir coisas do diabo a Jesus. Então eles desprezavam mesmo, insultavam a mensagem do Evangelho.
Então, chega uma hora que não dá mais, não tem como mais pregar para essas pessoas. Então, o próprio Jesus, quando comissionou os seus discípulos e os enviou a várias cidades para pregar a respeito do reino de Deus, ele disse o seguinte: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos pés, dos vossos pés. Portanto, meus irmãos, nós devemos pregar o evangelho para as pessoas, falar do reino de Deus, falar de Jesus, com o nosso próprio testemunho. Devemos perseverar nisso. Não devemos nos omitir, nem desistir, falar para as pessoas da mensagem do evangelho, não nos envolvendo em discussões desnecessárias, nem censurando, condenando as pessoas. Nós devemos chegar falando do evangelho. Falar sim, apontar sim que a pessoa está em pecado, mas demonstrar que nós também somos pecadores, nós também precisamos de Jesus, da graça de Jesus, fomos salvos por essa graça e essa graça pode alcançar essas pessoas também. Então, devemos falar do evangelho para as pessoas, visando ajudá-las, desejando ver a vida delas serem transformadas pelo evangelho. Eu conheço pessoas que pregaram e oraram por alguém por décadas. Pessoas que falaram do evangelho para um familiar, por exemplo, por mais de 30 anos, falaram, oraram, e até que enfim viram a pessoa vindo aos pés do Senhor Jesus, sendo totalmente transformada, a pessoa vir a se converter. Eu conheci histórias também de pessoas que oravam por determinados amigos, colocavam a lista, escreveu uma lista com alguns amigos e foi orando, e aos poucos foi vendo aquelas pessoas sendo transformadas pelo evangelho. Então nós devemos perseverar sim, não devemos desistir das pessoas, por mais que elas não queiram ouvir o evangelho, nós devemos continuar pregando de forma perseverante, falando de Jesus, do amor de Jesus, do quanto é maravilhoso servi-lo, do que ele pode fazer em nossas vidas, ele pode transformar completamente a história de alguém e nós não podemos ficar com essa mensagem somente para nós. Porém, infelizmente, há uma pequena minoria. É uma minoria. São poucas pessoas, são raras pessoas que não vai adiantar continuarmos pregando o evangelho. Pessoas que desprezam, escarnecem do evangelho. E muitas vezes quando nós continuarmos pregando o evangelho para essas pessoas, elas vão continuar falando mal de Jesus e aquilo vai, ao invés de trazer transformação para ela, reflexão, vai trazer discussões desnecessárias e desonra ao evangelho. As pessoas vão continuar ridicularizando o evangelho, nos insultando, querendo talvez partir até para a violência. Então, devemos perseverar sim, pregar o evangelho, mas existem algumas situações que não vai adiantar a persistência. Chega um momento que pregar o evangelho para esse tipo de pessoa será mais prejudicial para a igreja, para a mensagem do próprio Jesus do que o contrário. Portanto, ao olharmos para essa palavra aqui, que não julguemos uns aos outros, não condenemos as pessoas, porque nós seremos julgados, condenados com o mesmo critério com que o fizermos. E nós não devemos fazer isso porque isso é hipocrisia. Nós devemos, na verdade, ajudar as pessoas, olhando primeiro para as nossas próprias falhas, tirando aquilo que impede a nossa visão, e depois sim, com muito carinho, com muito amor, com firmeza sim, mas com paciência também, ajudar aqueles que estão em falha, que estão no pecado. Finalmente, continuemos pregando o evangelho de forma perseverante, mas tomemos cuidado. Também fiquemos atentos com aqueles que só querem saber de ridicularizar, blasfemar contra o evangelho, trazer desonra a Cristo. Nós devemos, na verdade, sempre providenciar para que Cristo seja honrado, glorificado.
e exaltado. Irmãos, se seguirmos estes conselhos maravilhosos, nós teremos uma igreja firme, uma igreja firmada no Senhor Salvador Jesus Cristo, onde as pessoas têm um compromisso com o Senhor, visam ajudá-las, se aconselharem mutuamente. Eu já ouvi uma frase, e essa frase, ouvi e li também essa frase que me chama muito a atenção. Quando for chamar a atenção de uma pessoa, faça isso no particular. A não ser que ela tenha cometido algo escandaloso na frente de todo mundo, aí a exortação precisa ser também na frente de todos. Mas, na medida do possível, quando formos chamar a atenção de alguém, precisar puxar a orelha mesmo, faça isso de forma particular. Não faça em público. Mas quando for elogiar, elogie em público, sim. Elogie. A quem honra, honra. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia. Amém. Vamos orar? Pai, agradeço pela Tua palavra e peço que o Senhor esteja falando aos corações de todos aqueles que ouvirem esta palavra. Edifica as nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um ótimo dia, uma ótima semana a todos. Um abração.